Olá para você que está ligado na programação da Rádio Defensoria. Está começando mais um programa Entrevistas DPE comigo, Beatriz Frio, trazendo as principais notícias, informações, curiosidades, entrevistas sobre educação, saúde e todos os assuntos que trazem interesse para a população. Mas aqui no estúdio de hoje a gente vai conversar com o Abimael Maia, analista técnico de cultura do SESC em Roraima, para falar sobre um assunto muito legal, muito importante, que é o Palco Giratório, um projeto aí a nível nacional do SESC Brasil e que também chega aqui em Roraima. Na verdade, já tem essa programação anual todos os anos aqui no estado de Roraima. Mas, primeiramente, seja muito bem-vindo e obrigada por ter aceitado o convite. Imagina, eu que agradeço a oportunidade de a gente poder falar um pouquinho sobre esse projeto tão especial do SESC, que é um projeto nacional. Então, esse espaço é super importante para que a gente possa divulgar essa programação, falar sobre esse projeto, apesar de ser um projeto de âmbito nacional, que dentro do cenário cultural é super conhecido pelos artistas, mas os artistas eles querem chegar até o público, né? Então, a gente promove essa programação cultural e a gente quer ver a casa lotada, então é importante que a gente chegue também até o público, que eles tenham ciência dessa programação que a gente está fazendo, do espetáculo que a gente está levando e do que é esse projeto no cenário de artes cênicas nacional. Falando nesse nível nacional, já é o 26º ano do Palco Giratório no Brasil, e eu queria que você contasse um pouquinho dessa história também, começando explicando, né, o que é o projeto de fato, Palco Giratório. Então, o Palco Giratório, o próprio nome já é autoexplicativo, né? É um projeto de circulação nacional, no qual a gente, desse ano a gente tem a participação de 25 estados, mais o Distrito Federal. Desses 25 estados a gente tem uma seletiva, né? Cada estado que participa, ele pode indicar grupos. Esses grupos eles passam por uma seleção, por uma curadoria de vários técnicos do SESC, todos os regionais que participam. E esses grupos eles são de circo, dança, teatro, dentro da linguagem de artes cênicas. Então, é um projeto de circulação, por isso palco giratório, porque é um palco que gira por todo o país, levando a arte através do circo, da dança, do teatro. Então, um projeto que surgiu em 1998, que foi criado em 1998, e desde então, assim, a gente tem uma grande participação de grupos de todas as regiões do país, com espetáculos, assim, gigantescos, maravilhosos, que levam a arte ciência e a arte do teatro, da dança para o público. A gente fez até tem uma estimativa de público atendido durante todos esses anos, que a gente chega a quase 5 milhões de pessoas atendidas. A gente tem aí em torno de vários grupos que participaram durante todo esse ano, que circulam, e é uma oportunidade para os grupos que às vezes não têm tanto essa possibilidade de ir para outros estados, que eles têm um trabalho muito consolidado localmente, mas não tem esse trabalho conhecido em outros estados. E é a oportunidade para que eles possam circular e mostrar o trabalho deles, que é um trabalho de super qualidade, e assim é muito, muito válido essa promoção que o SESC faz da cultura, não só das artes cênicas, mas da música, da literatura, das artes visuais. A gente tem assim um cenário muito forte. Em muitos estados, o SESC é tido como a Secretaria de Cultura daquele local, né? Porque realmente a gente promove muita coisa, a gente consegue possibilitar a participação de muitos artistas. Hoje em dia a gente assim, tem exemplos de artistas que tiveram uma promoção a nível nacional através de projetos do SESC. Porque a partir desse projeto, é um projeto que, além de ele possibilitar um valor financeiro para esse grupo, né, porque cada grupo que está circulando, ele recebe um cachê pela essa apresentação. É importante a gente frisar isso, né, que tem esse apoio financeiro, transporte, hospedagem, tudo é custeado pelo projeto. Então, assim, é uma oportunidade gigantesca para os grupos artísticos. E falando um pouquinho dessa história, né? Você está falando assim sobre todos esses resultados que já foram alcançados, 5 milhões de público, né, nesses anos. Acredito que centenas e centenas de grupos artísticos já passaram por esse palco giratório, circulando o Brasil. E o SESC, como um incentivador, um provedor de cultura em todo o Brasil, tem como objetivo, então, fazer com que até surjam, né,
novos espetáculos, novos artistas. Como é que você enxerga essa motivação, essa promoção que o SESC traz, não só para o estado de Roraima, mas para todo o país? Sim, o SESC ele atua como mais do que um difusor da arte, é um apoiador da arte. Porque através do SESC a gente consegue possibilitar essa circulação e lançar novos artistas. A gente tem projetos que lançam novos artistas. Tem projeto de literatura de Prêmio SESC, de literatura, que o intuito dele é trazer novos escritores. Então, o SESC tem o prêmio de artes cênicas, que é um prêmio que ele dá um valor para aquele artista, para aquele grupo, para que ele monte um espetáculo novo, para que ele crie um espetáculo novo. Então, esse apoio financeiro é super importante, é importante a gente frisar que a partir desses projetos a gente consegue alavancar novos trabalhos, novos artistas, lançar esses artistas a nível nacional, para outros estados. Então, esse apoio financeiro e essa possibilidade, essa oportunidade que a gente acaba promovendo através desses projetos, dessas ações que o SESC promove a estes artistas é super importante. Assim, tem muitos artistas, principalmente quando a gente fala de região norte, né, que acaba tendo essa questão geográfica, que às vezes as coisas ficam muito focadas aqui, a gente não consegue levar para outros lugares, e através desse projeto a gente conseguir dar visibilidade para esses trabalhos que são muito potentes aqui localmente, mas que às vezes é uma pessoa que está aqui lá no Amazonas, que é tão próximo, não conhece. E a gente tem projeto que circula por todos os estados do país. Então, esse apoio de circulação, de visibilidade e apoio financeiro é muito importante para que esses grupos consigam até potencializar mais ainda esses trabalhos que eles já desenvolvem. A gente, dentro dessa programação, a gente tem como convidado um grupo local, que ele já tem 20 anos de carreira artística, trabalhando dentro do estado. Mas, a partir desses projetos, esse trabalho pode ser disseminado em outros lugares. E isso é muito bacana, isso que você está falando sobre esse aporte financeiro, né, que o SESC paga, né, para esses artistas, esse cachê que a gente fala, mas que isso não é sentido com muito peso pelo público que vai assistir. Eu estava até vendo aqui que tem a questão do quilo de alimento também. Então, é um ingresso social, é um ingresso bacana, né, de garantir com que a população de baixa renda também tenha acesso à cultura, mas, ao mesmo tempo, também incentivar e promover que esses artistas tenham condições de permanecer produzindo cultura, tenham condições de montar ali seu figurino, fazer a maquiagem, que tudo isso é um custo, é um gasto, sim, é um investimento. E não é sentido muito pelo público, né? Por que isso acontece? Por que o SESC escolhe, então, não repassar com tanto peso, né, esse valor para o público? O SESC ele tem um trabalho social, né? E então o nosso intuito de promover tudo isso não é um retorno financeiro, é um retorno de valorização da arte, da cultura, é um retorno de acessibilidade para que as pessoas consigam ter acesso a essa parte cultural, a esses trabalhos artísticos. A gente sempre trabalha com o ingresso solidário, que é o ingresso que você vai ver um espetáculo super maravilhoso. A gente teve recentemente o espetáculo do Luiz Gonzaga, lá assim, casa lotada, uma coisa linda, maravilhosa, e o público tem esse acesso a esse espetáculo e ainda está ajudando instituições, pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, que são atendidas pelo nosso programa do Mesa Brasil. Então, todos esses alimentos eles são direcionados a instituições que trabalham com pessoas em situação de vulnerabilidade. Então, assim, é um duplo valor, né? Porque além de você promover a arte, dar acessibilidade para que as pessoas possam... Tem pessoas que chegam lá no SESC, a gente faz um trabalho social, muitos trabalhos que a gente trabalha com escolas estaduais, a gente tem o ônibus, vai buscar a turma lá, inclusive a gente está com a exposição, a gente faz esses agendamentos com as turmas, a gente leva para atividade no teatro, e a maioria desses alunos, desses jovens, adolescentes, é a primeira vez que eles estão entrando no teatro, a primeira vez que eles estão tendo acesso a uma peça teatral, a um musical, a uma exposição, a um bate-papo com escritores. Então, isso é o valor do SESC, é poder proporcionar a essas pessoas acesso a essa cultura, a essa arte e também possibilitar, através desse ingresso solidário, que esse alimento chegue a pessoas que estão precisando. Eu acho que muitas pessoas em todo o estado de Roraima, principalmente quem mora aqui na capital Boa Vista,
passou por essa experiência, né, quando criança, porque como já tem muitos anos, né, o SESC, eu passei por essa experiência de entrar no ônibus e parar no Jaber Child ali para uma apresentação, para um momento cultural mesmo, e foi muito bacana, né? Então eu acredito que essa experiência que foi proporcionada para mim está sendo proporcionada para outras crianças também, né? Outros adolescentes, e essa experiência, como você falou, pela primeira vez num teatro. Muita gente de baixa renda não tem acesso, e aí pode ali semear, aliás, plantar uma sementinha. Sim. Num artista, né? Alguém que pode vir a ser um cantor, um compositor, um escritor, um artista de palco, né? Circense. Isso é muito bacana. E eu queria que você falasse um pouquinho também sobre, no caso agora, né? Os espetáculos escolhidos. Como é que acontece essa escolha também? É a nível nacional? Há um critério de seleção? Como é que acontece? Sim. Como eu falei no início, são indicados grupos de todos os estados que participam. Esses grupos, eles passam tem toda uma equipe técnica do SESC de curadores, que eles vão analisar esses trabalhos. Esses grupos que eles indicam os trabalhos, na indicação, no formulário, eles colocam um vídeo daquele espetáculo, como é a nível nacional, né? Então não dá para assistir presencialmente todos os espetáculos. Eles sobem um vídeo para esse formulário, e a partir desse vídeo os curadores vão analisar esse trabalho. Tem um encontro de curadoria onde é fechado todos os grupos que vão participar daquela programação naquele ano, naquela edição. E assim, é todo um trabalho criterioso que a gente tem para selecionar esses grupos. Assim, são muitos grupos que são indicados. Desses muitos grupos, realmente a gente precisa reduzir bastante, porque não tem como atender todos esses grupos. Nessa edição, a gente chega a quase 50 grupos indicados. Desses 50 grupos, a gente está com 17 grupos que foram selecionados, que estão circulando por todo o país, levando seu trabalho. Então, tem um trabalho de curadoria técnica, de realmente curadores, analistas, que já trabalham nessa área, que fazem toda uma seleção, para que a gente possa realmente levar um trabalho de qualidade, um trabalho super maduro para todos esses locais onde os grupos circulam. Então, são esses 17 grupos, eles vão circular nesses 25 estados, mais o Distrito Federal, cerca de 80 cidades, com várias atividades. O palco giratório não é só apresentação, o palco giratório também ele tem as oficinas, tem a parte de ação formativa. Alguns estados eles promovem o festival do palco giratório com um circuito com várias apresentações. A gente tem o pensamento giratório, que é aquela possibilidade que o grupo tem de trocar com o público, como a gente vai ter na nossa programação. Após o espetáculo, a gente faz aquele momento de bate-papo com o grupo e o público, que é a oportunidade para que o público conheça mais o grupo, conheça mais o trabalho do grupo, conheça mais sobre o processo de criação daquele espetáculo. Então, é um projeto muito completo dentro dessa linguagem de artes cênicas. E no caso, os dois grupos que se apresentam, então, agora na próxima semana, dia 28 e 29, ali no Jaber Child, a partir de que horas? Às 19h30. A partir das 19h30, então, lá no Jaber Child, né? São dois grupos, então. O primeiro, conta um pouquinho da história desse primeiro que foi selecionado. A gente tem um grupo do Locombia, Teatro de Andanças, que eles são uma família de colombianos. É um grupo que tem 40 anos de estrada na vida artística. É um grupo circense, que eles têm um trabalho muito de pesquisa. Então eles trazem dentro do trabalho deles toda uma mescla de culturas por onde eles passaram. Eles já viajaram pelo mundo inteiro levando esse trabalho. Eles fazem também oficinas, ações formativas dentro dessa linguagem do circo, e eles trabalham com teatro gestual. É um espetáculo que o público vai chegar e ele vai ler através do gesto, através dos movimentos, através da cena. Todo o trabalho do Locombia, do grupo do Locombia, é o trabalho teatral circense gestual. Eles não trabalham com texto, não tem aquele texto, né, que geralmente a gente tem mais esse costume de ir para o teatro e ter aquela peça teatral que tem todo aquele diálogo, aquela fala. Então o trabalho deles é um trabalho para a família, um espetáculo para a família toda. Sempre a temática principal do grupo é o palhaço, né? O palhaço
como centro ali do espetáculo, e é um espetáculo super estético, muito bonito, que toda a família pode ir, o papai pode ir levar, a esposa levar os filhos, que é assim, a classificação livre. E esse grupo, ele é assim, um parceiro do Sesc, porque a gente costuma muito trabalhar com esses grupos, tanto em apresentações locais, quanto nesses projetos também de circulação nacional. Então a gente acaba tendo, criando, né, essa relação com os grupos, que é super importante, e essa família já circulou pelo mundo inteiro, e eles trazem toda essa experiência a partir dessas montagens, desses espetáculos que eles fazem. Então, é um grupo que já circulou pelo projeto do Sesc chamado Amazônia das Artes, que é super conhecido também dentro da região, e agora eles estão circulando com o espetáculo Maracá, que é esse espetáculo circense, teatro gestual, que eles trazem em cena toda essa estética do palhaço, e é super lindo. Então, assim, a galera que curte, e aquela galera que ainda não costuma ir por teatro, vá. Se você for, você vai assim, se surpreender com o que você vai ver, e com certeza você vai começar a querer ir mais. Aqui a gente tem assim, poucos espaços que oferecem esses trabalhos culturais, né? De teatro a gente tem só o Teatro do Sesc, o Teatro Municipal, que acaba concentrando essas apresentações culturais. Então, aproveite esses espaços que a gente tem, né? O Teatro do Sesc, como a gente já falou, é um ingresso solidário, então é super acessível, é para a família toda, é um espetáculo muito lindo, assim, muito maduro, que a gente traz assim, pensando realmente na família. Só voltando aqui, falando um pouquinho sobre o Locombe, você falou até nos bastidores aqui, quando a gente estava conversando, que eles residem em Roraima, né? É um grupo que circula o país, circula o mundo, né? Levando essa arte deles, a arte circense. E o nome do espetáculo esse ano é Maracá, tá certo? Isso, Maracá. Tem um espacinho aqui que acho que faz referência a realmente Maracá, né? E nesse sentido, né? Como é que foi eles aqui do estado de Roraima, aliás, residindo aqui no estado de Roraima, mas eles são colombianos. Como é que foi essa primeira conexão com o Sesc, né? Se deu aí há quantos anos? E como é que tem funcionado essa parceria? Acho que impulsionou e levou eles para o Brasil também, né? Isso, o grupo, eles são um grupo de família colombiana que, assim, que até pouco tempo eram itinerantes, viviam andando pelo mundo inteiro, levando a arte deles circense. Desde 2001 eles residem no Brasil, e desde 2005 eles moram aqui em Roraima. E desde, acho que 2020, mais ou menos, a gente começou a trazer eles mais para o Sesc, a ter essa conexão com o grupo, conhecer o trabalho. Muitas vezes a gente precisa dessa aproximação com os grupos até para conhecer os trabalhos. Às vezes tem um grupo, todo ano a gente lança um edital de credenciamento artístico, que aí os artistas locais, em todas as linguagens, eles podem se credenciar, e a partir desse credenciamento a gente vai conhecer o trabalho desses grupos, porque lá no credenciamento eles colocam um portfólio artístico deles. Então a gente conhece a trajetória, o trabalho do grupo, redes sociais. Então isso é uma ferramenta que a gente utiliza para conhecer esses trabalhos artísticos locais. E o Locombe, assim, desde mais ou menos 2020, a gente começou a trabalhar com o Grupo Locombe, fazendo apresentações locais, e como a gente percebeu que eles têm um trabalho muito maduro de pesquisa, é um trabalho que tem todo, assim, uma idealização, e a gente começou a indicar eles para esses projetos nacionais também, né? Porque aí possibilita essa circulação para outros estados. E assim, sempre que a gente indica eles, eles são selecionados porque é um trabalho muito bom. Então a gente tem já essa conexão com o grupo, com esse trabalho que eles desenvolvem. Dentro do circo a gente não tem tantos grupos circenses aqui no estado. Na verdade, na cena artística, assim, cultural, principalmente das artes cênicas, a gente não tem tantos grupos, assim, ainda é uma cena muito tímida. E dentro do circo a gente tem alguns grupos que trabalham essa área circense. A gente tem o Palhaço Chuchu, que é super conhecido, o Circo do Seu Léo, o Circo Imaginástica do Sanderson, e o Grupo Locombe, ele vem com toda essa experiência, assim, essa vivência de várias culturas por onde eles passaram. Então a gente tenta trazer essa galera aí das artes para se aproximar mais do Sesc, para que a gente possa conhecer e possa possibilitar que eles se apresentem nos nossos espaços, né, no nosso centro cultural, no teatro, mas que também que a gente possa possibilitar essa ida deles para outros lugares, outros ambientes, outros públicos, que é super importante. Da mesma forma, o que acontece também com o outro grupo, né, que é o Criarte Teatral, eles vêm com o espetáculo Tiquim. Funciona da mesma forma?
Funciona. A gente costuma ter essa conexão com os grupos, essa relação, como a gente não tem tantas opções assim, então a gente acaba tendo esse trabalho assim repetido com E vários próximo, né? grupos, muito próximo com os grupos, a gente acaba tendo uma relação com os produtores, ali com a galera que estão comandando aquele grupo. E o espetáculo do Tiquim, do Criarte Teatral, é um grupo local que é super conhecido, já fez diversas apresentações, diversas montagens, se apresentando no Teatro Municipal, no Teatro do Sesc. Então, é um grupo que já tem aí cerca de 20 anos, que atua no estado. Eles trazem esse espetáculo também circense, é um espetáculo de palhaçaria, Tiquim, que ele tem muita interação com o público, tem muita diversão, muita brincadeira. Então, o público que for para lá se prepara assim, para interagir com o espetáculo, porque a proposta do espetáculo é brincadeira. A proposta do espetáculo é aquela palhaçaria mesmo, de fazer a criançada sorrir, o papai e a mamãe que está ali. Então, vai ser um espetáculo de muita brincadeira e interação com o público. Fazer o público participar, né, do espetáculo. Sim. Então, essa edição do Palco Giratório aqui em Roraima, vamos dizer que ela é circense, né? Tanto no dia 28 quanto no dia 29. Isso, a gente tem os 2 espetáculos circense e a gente tem uma segunda etapa também em novembro, que a gente vai trazer um grupo de Santa Catarina que também é um espetáculo circense. Então a gente, assim, não foi nada combinado. Parece que aconteceu ao acaso, né? Ao acaso. O espetáculo que foi selecionado foi um espetáculo, o nosso representante de Colocombe é um espetáculo circense. O grupo que a gente convidou, eles trazem também o espetáculo circense, até para dialogar, né, que a gente faz esse intercâmbio entre os 2 grupos. E em novembro a gente traz mais um espetáculo, que aí sim vai ser um espetáculo de Santa Catarina, um espetáculo também circense, que ele vem aí para fechar o palco giratório aqui no nosso estado. Tem data já para novembro? Dia 22 de novembro. A gente vai ter 22, 23 e 24, a gente tem mais um circuito do palco giratório com a apresentação desse grupo que vem de fora, que é o Circo de los Pés, para quem fala espanhol aí, é de um grupo La Luna, de Santa Catarina, que ele traz uma temática bem interessante, assim, foi um dos motivos que a gente selecionou esse grupo para vir para o nosso estado, que ele vai trabalhar a questão, temáticas como capacitismo, como essa questão da acessibilidade de pessoas que têm alguma deficiência no teatro, nas artes. Então, trabalha também essa questão social, a inclusão. Então, é um trabalho aí que pretende, aliás, que tem uma expectativa muito grande para também abraçar todos os públicos. E acho que isso é interessante a gente falar sobre o poder da arte, né? O poder dos espetáculos, do circo, da música, que acaba incluindo naturalmente, sem muito esforço, pessoas com algum tipo de deficiência, né? Porque a arte ela permite que você, acho que, transcenda, né? Além daquilo que se vê, mas aquilo que está no coração. Esse é o objetivo também do Sesc, visto, inclusive, que tem um espaço lá específico também para atender essas pessoas, para fazer com que essas pessoas também tenham acesso ao teatro. Sim, o nosso teatro é um teatro que tem acessibilidade, ele tem espaço para cadeirante, ele tem a marcação para pessoa com deficiência visual, então a gente tenta atender todos esses públicos. Claro que a gente, assim, os espaços públicos, os espaços privados, a gente ainda tem muita coisa para melhorar, né? Isso é notório, né? Mas a gente tenta, sim, envolver esse público. A gente teve um espetáculo recentemente de fora, que ele tinha a acessibilidade para pessoas surdas, pessoas não ouvintes, que tinha tradução em Libra. Então, a gente procura atender todos os públicos, dar essa acessibilidade para as pessoas, que é super importante. Como você falou, a arte é um caminho ali, é uma ferramenta para que as pessoas sejam incluídas. Incluir não é só colocar a pessoa naquele espaço, é fazer com que a arte chegue até essa pessoa, que ela também tenha acesso a partir dessa deficiência que ela tem, seja uma pessoa que não escuta, uma pessoa que não vê. Então, a gente possibilitar que essa pessoa tenha esse contato realmente, de verdade, com a arte, seja com a literatura, seja com a música, seja com o teatro, com a dança. Então, é super importante essa acessibilidade e essa forma de incluir todo mundo e incluir de verdade, né? Ali na prática. Sim. E sobre esse impacto, né? A gente já conversou
bastante sobre o período, aliás, que já vem do SESC trabalhando aqui em Roraima, né? E o palco giratório que já tem 26 anos no país. Aqui em Roraima foi a primeira edição, aconteceu quando? Olha, a gente já... O estado, o SESC Roraima é desde 88, né? Então, aí já desde... começou em 1998, eu acredito que desde 2000 a gente já recebe a circulação do projeto. O SESC Regional ele tem muito essa ligação com o Departamento Nacional, de a gente fazer parte desses projetos, porque possibilita que a gente indique grupos locais, que os nossos grupos circulem, mas também possibilita que a gente receba esses grupos de outros estados, porque aí é o momento que a gente consegue ter esse diálogo, né, com os grupos locais, a gente faz um intercâmbio, então essa troca de experiências. Então é super importante esses projetos que eles possibilitam essa circulação, porque além de a gente possibilitar que nossos grupos vão para outros locais, para outros estados, a gente também recebe esses grupos, que é super válido, né? Assim, traz uma experiência, às vezes é uma cultura que é diferente da nossa, eles têm um trabalho bem diferente, que acaba dialogando, e a gente, através desses projetos também, a gente faz as ações formativas, que são as oficinas, que são os bate-papos, que é uma forma de troca de experiências, tanto entre os grupos quanto com o próprio público. Assim, a galera que vai para o teatro é uma galera, geralmente, que ela é muito envolvida na cena, então ela fica muito curiosa de saber, de conhecer esses trabalhos que vêm de fora, como foi a montagem, como foi o processo criativo, por que vocês trabalharam essa temática. Então, assim, é um espaço que faz esse diálogo, tanto entre os próprios artistas, quanto artista e público. E falando do público, né? Então quer dizer que esse público já tem um perfil aí curioso, né? Mas em relação a alguns anos atrás, vamos dizer aí, no início desse projeto, para o dia de hoje, né? Para inclusive fazendo referência ao ano passado, percebe a mudança de público, a quantidade de pessoas também que buscam o teatro? Esse interesse ele é crescente pelas artes aqui no estado de Roraima? Eu acredito que, assim, pelo que a gente tem percebido, as pessoas estão indo mais para o teatro, né? Eu acredito que essa acessibilidade que a gente dá através de um ingresso muito acessível é importante para que eles tenham esse primeiro contato. Muitas pessoas não vão porque não conhece o teatro, não conhece uma peça teatral, um musical, e quando eles vão pela primeira vez, eles se encantam e acabam indo mais vezes. Então é um público assim crescente. Acho que a gente está conseguindo alcançar mais pessoas com essas apresentações e levando mais para os espaços, possibilitando. Às vezes a gente tem o caminho da escola, porque aí a gente leva um adolescente, um jovem, para uma apresentação, ele chega em casa, aí conta para o pai e para a mãe: olha, eu fui lá para o Teatro do SESC, eu assisti isso, assisti aquilo, aí eu fui na exposição. Desperta a curiosidade também da família para participar. Então, é um trabalho ainda de formiguinha, né, para despertar esse interesse e esse hábito das pessoas de ir para o teatro, de ir assistir essas apresentações. Mas sim, a gente tem crescido, tem levado mais pessoas para esses espaços, que é super importante. Acho que o trabalho que os grupos fazem também, eles falam muito por si. Então, a gente está com a apresentação do Grupo Criarte, que assim, já fez diversas apresentações, diversas montagens. Então, a galera que costuma assistir a apresentação deles já conhece o trabalho. Acompanha eles, né? Quando a gente diz, vai ser uma apresentação do Grupo Criarte lá no Teatro do SESC. Aí eu conheço o trabalho deles, é super bacana, eu vou lá, quero assistir. Aí já compartilha, leva um amigo, leva algum parente. Isso vai meio que disseminando, né? E acho que é super importante essa disseminação que a gente faz através do famoso boca a boca, né? Acho que não tem propaganda melhor do que boca a boca. E para que essas escolas participem, né, existe uma parceria com as secretarias municipais, né, de educação, estadual, ou a escola mesmo pode demonstrar interesse e procurar o SESC? Como é que funciona para conseguir levar essas crianças até os espetáculos? Geralmente a nossa parceria é mais direto mesmo com as escolas. A gente já vai no caminho. Os gestores das escolas, eles podem entrar em contato com a gente tem um contato da cultura, que é o 98403-4624. Então, todas as ações culturais que a gente faz, a gente disponibiliza esse contato para que as pessoas tirem dúvidas. Se quiser fazer agendamento, se quiser participar, pode entrar em contato através desse número, que a gente tenta viabilizar, assim, na medida do possível, para que
a escola, porque é um público que está em formação, então é super importante a gente incluir eles, porque é o público que vai estar disseminando isso e vai mais para frente vai ser o público ali que vai estar todo dia nos espetáculos, no teatro. Então tá numa escola que vão ser artistas. Que vão ser artistas. Nesses momentos a gente acaba realmente descobrindo artistas. A gente fez mais recente uma ação de literatura de um projeto também nacional que é chamado Arte da Palavra. E a gente trouxe um contador de histórias lá do Acre e a gente levou ele para um espaço de instituição que é o Pirilampos, que eles trabalham com crianças, adolescentes de abrigo, situação de vulnerabilidade. Assim, foi um trabalho tão bonito porque a maioria das crianças que estavam ali, elas só falavam espanhol. E, coincidentemente, esse rapaz que veio fazer a contação, ele também arranhava um espanhol até bom, e ele fez toda a contação em espanhol, e você viu toda a interação daquele público com ele. Depois, quando ele terminou ali, as crianças queriam ficar abraçando ele, queriam ficar perguntando, eles conversando em espanhol. Então, essa forma de acessar essas pessoas e esse retorno, esse feedback que a gente tem do público é super, super maravilhoso. A gente fez assim, um trabalho lá no teatro que foi super bacana, mas lá nesse espaço era um espaço pequeno que a gestora lá do espaço montou com os tapetes, com os puffzinhos para eles sentarem. A gente atendeu cerca de 30 crianças, mas foi assim, um trabalho super, super válido, assim, porque a gente viu essa conexão do artista com aquelas crianças e aqueles adolescentes. Essa experiência de acontecer o contrário, né? Não o público ir até o Sesc, mas o Sesc ir até o público. E eu acho um diferencial muito bacana, que é essa contexto, né, que nós vivemos aqui em Roraima. Nós vivemos numa fronteira, né, num momento migratório, então a gente tem essa barreira linguística, e aí quando aparece alguém que quebra essa barreira linguística, né, eu acho que é muito positivo também para essa conexão Brasil e outras nacionalidades, no caso aqui em Roraima, Venezuela. Sim, e o nosso estado, ele é composto por essa variedade cultural. A gente tem aqui a galera da Venezuela por conta de toda a situação migratória, tem o pessoal da Guiana, a gente vê muito moçambicano aqui, então as culturas vão se mesclando, pessoas de outros estados, da região sul, da região sudeste, centro-oeste, a galera aqui que vem do Amazonas, então a gente é um caldeirão cultural, né? E acho que a gente tem gente de todo jeito aqui. Tem gente, e as culturas, elas se mesclam, e elas vão criando uma nova cultura a partir disso, né? E as pessoas, acho que a gente precisa entender essa diferença e aceitar e respeitar e começar. E às vezes as pessoas elas têm um certo preconceito por não conhecer. Então, se você vai conhecer, a gente tem um trabalho muito forte com a galera dos abrigos. A gente desenvolve um curso de rádio, a gente tem um laboratório de audiovisual que desenvolve um curso de rádio com crianças e adolescentes do Pirilampos, que é essa instituição que trabalha com esses adolescentes de abrigo, que assim, eles têm um trabalho super bacana e são muito empenhados, interessados, e a gente tem esse trabalho que a gente leva essa galera para assistir as coisas, para participar das nossas ações, porque eles não têm essas oportunidades. Então, a partir do SESC, como a gente tem esse trabalho social, é importante que a gente possibilite também que essas pessoas que estão tão à margem, né, consigam participar e ter acesso à arte também, porque a arte é para todos. E a gente fala de tudo isso, né, e não consegue palpar, eu digo, imaginar o quanto que isso pode ter impactado a vida de alguém ao longo desses anos do palco giratório, né? Tanto os artistas quanto o público também, a plateia que está ali vibrando, né, batendo palmas, mas o quanto que essas memórias fazem parte da construção, né, das pessoas mesmo, da sua identidade, da sua história e do roraimense. O roraimense que chega aqui em Roraima tem toda essa imersão em várias culturas, maranhense, gaúcha, né? A gente tem o CTG, Sim. Tem a Associação também dos Maranhenses. Dizem, né, que é um puxadinho no Maranhão, mas é muito legal ter toda essa estrutura, aliás, esse contexto, né, social que nós temos aqui e esse reflexo que leva para a cultura, que eu acho que todo mundo sente um pedacinho de si ali dentro do teatro, dentro da arte, da música. E os artistas são de vários locais também, certo? Sim, sim. A gente recebe artistas aqui. A gente teve esse espetáculo recente que a gente teve com um grupo de Minas Gerais. Então, o sotaque deles de Minas era super bacana, a gente conversando com eles, né, que a gente não estava habituado, uma delícia. Assim, um espetáculo super maravilhoso. Eu acho que toda essa composição que a gente tem é super, assim,
super válida, e eu acho que de um valor gigantesco. Eu acho que são poucos estados que têm essa mistura que a gente tem, por conta das fronteiras e por conta dessas pessoas de outros estados que, como a gente chama aqui, acabam sendo roraimados, né? Ficam roraimados porque vem para cá, a famosa lenda diz que bebe da água do Rio Branco e não vai mais embora. Você é roraimado? Sou roraimado. Se identifica? Me identifico. Então, eu acho que isso é uma coisa importante para o Estado e para a cultura, essa mistura que a gente tem aqui. E a gente consegue ter, assim, a gente vai pensar para a música vários estilos musicais que se mesclam. A gente tem o trio Roraimeira aí, que tem uma supervalorização da cultura regional, da cultura amazônica, e a gente tem essa mistura que acaba fazendo com que o Estado consiga ter esse valor cultural muito maior. Então, isso é importante. Às vezes as pessoas veem isso como algo que não é muito legal, porque não tem muita definição, mas pelo contrário, as coisas elas se complementam. E uma coisa não é em detrimento da outra, né? Uma complementa a outra. E o SESC, como é um espaço, a gente tem ali o Centro Cultural. Dentro do Centro Cultural a gente tem o cinema, tem o teatro e tem a galeria. Tudo ali naquele mesmo espaço. E a partir disso a gente consegue acolher todas essas culturas, tanto locais, porque a gente tem ação de literatura lá no teatro, a gente tem ação de música, tem de artes cênicas, a gente tem a galeria com as exposições. Adoro ir na galeria. A gente tem a exibição de filmes, a gente tem mostra de cinema, então a gente consegue juntar todas essas linguagens, e em cada linguagem, cada trabalho, ele vai ter assim, uma especificação diferente, ele vai ter... se é um artista que mora aqui, mas que é maranhense, ele vai trazer a cultura dele dentro daquele trabalho que ele está desenvolvendo. Agora a gente está com a exposição, é um artista amazonense, ele traz a Amazônia dentro da exposição dele. Então, é a vivência da pessoa, é a característica pessoal, é a característica regional, geográfica dela, que ela impõe ali dentro daquele trabalho dela. Então, a partir da arte, a gente tem esses vários caminhos, esses vários mundos, essas várias culturas, que é importante, acho que até para a formação, a gente falando das escolas que participam, dos alunos, eu acho que é super importante porque eles ampliam a visão de mundo deles, o respeito ao diferente, né? Saber que existem várias coisas diferentes, vários pensamentos diferentes, eles ampliar o pensamento crítico deles, de entender que há várias diferenças, mas que isso não é ruim, isso é bom. É ótimo, é excelente, né? Já pensa se todo mundo fosse igual, seria horrível, né? Não dava nem para discutir direito. Não tinha nem como envolver ali uma discussão interessante. Mas olha só, então, só queria que você relembrasse então, os espetáculos, datas, horários e fizesse esse convite aí reforçado, né, para a população que está nos ouvindo. Então, eu quero convidar, é um convite muito especial para todos aí, dia 28 e dia 29. No dia 28 a gente vai estar com o espetáculo Criarte, do Tiquim, com o grupo Criarte Teatral, às 19h30, no Teatro do Sesc. E no dia 29, também às 19h30, no Teatro do Sesc de Abichalde. Os ingressos estão sendo retirados na nossa sede administrativa, em horário comercial, com o ingresso solidário. E também no prédio do Mês do Brasil, que fica no Sesc Messejana. Então, pode procurar a gente, os ingressos vão estar sendo feitas as trocas até o dia anterior ao primeiro espetáculo. Qualquer dúvida, pode mandar mensagem para a gente também no nosso WhatsApp da Cultura, que é o 98403-4624. Se quiser mais informações sobre os espetáculos, sobre como tirar, sobre a troca dos ingressos, pode mandar mensagem para a gente. Só lembrando que dia 28 vai cair numa quarta-feira e 29 na quinta, né? A gente acaba se perdendo aqui nas datas. E também o endereço, porque tem gente talvez que more recente aqui, né? Que esteja morando recente aqui no estado de Roraima, mas é na rua Jaranã, 212, ali no Messejana, quase embaixo do viaduto, né? Bem perto do viaduto do Messejana. Messejana. Fala embaixo, que ali é o ponto de referência principal do Teatro de Abichalde. Entra ali por aquela parte mesmo, né? Do viaduto. Aquela rua de trás, tem uma ruazinha de trás que a entrada do teatro fica na lateral. Sim. Do outro lado. Perto do lado da quadra, né? Isso, no fundo da quadra ali. Então, pronto, orientações dadas, né? E eu vou deixar esse espaço também para você finalizar, se a gente esqueceu de falar algo, se quer acrescentar algo também à nossa entrevista, fique à vontade. Eu quero aproveitar o espaço para agradecer, né, a oportunidade de a gente estar aqui, podendo divulgar um pouquinho dessa programação cultural do Sesc, podendo falar sobre esse projeto que é tão importante para o cenário
de artes cênicas no país inteiro. A importância também de frisar esses grupos que vão estar se apresentando, que são grupos nossos, né, que tem um trabalho desenvolvido aqui muito importante, e poder chegar até ao público. E a gente quer ver a casa lotada, né? Que as pessoas aproveitem esse momento para que possam ir para o teatro, assistir esses 2 espetáculos. Como eu falei, é para a família toda, então não se preocupe, pode levar as crianças para assistir. E criança gosta, né? Criança gosta, eles super se divertem, principalmente nesses espetáculos circenses, de palhaçaria, de brincadeira. Para eles é uma diversão e é uma iniciação também, né? De poder futuramente eles serem frequentadores desses espaços culturais. A gente agradece também que você tenha aceitado o convite, né? Que o SESC seja sempre aí à disposição de dar entrevistas e participar, né? E incentivar essa cultura também aqui no nosso estado. Mais uma vez, muito obrigada. Então é isso, a gente vai encerrando mais um Entrevistas DPE aqui comigo, Beatriz Prio. Eu te lembro que você pode acompanhar as nossas entrevistas e outros programas também da Rádio Defensoria no nosso Deezer, Spotify e também YouTube, em todas, aliás, Defensoria RR. Então, muito obrigada pela companhia e até o nosso próximo programa. Tchau, tchau!